Agora é com você, Eduardo. Que Jesus te abençoe. Ok, graças a Deus, estamos retornando mais uma vez a esse convívio maravilhoso que nos envolve com tanto carinho, com tanto amor. Mais uma vez, bom dia, caros amigos e caras amigas. Estamos de volta para mais um encontro em torno das lições do Evangelho de Jesus. Essa live que nós estamos apresentando, que é patrocinada pelo Centro Espírita Caminho da Luz de Botucatu. Que a paz de Deus reine em nossos corações. Muito bem. Sem perdas de tempo, né? Vamos iniciar, como eu disse a Thelma nos bastidores, que eu sempre considero uma reunião como esta, um banquete espiritual. Um banquete que somos convidados, e ao chegarmos, nós observamos uma mesa lauta de alimentos doados pelo maior despenseiro deste universo que a gente já pôde tomar conhecimento, o meigo Rabi da Galileia. E o estudo de hoje versará sobre a visita que Nicodemos fez a Jesus. Nicodemos. Somente o evangelista João faz esse relato lá no seu capítulo 3, nos versículos de 1 a 12. E também a gente pode encontrar esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, que é o objetivo desse estudo, né? Lá está, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ao tomar ciência deste relato, do relato da visita, nós observamos a importância dos ensinamentos encerrados nessa visita que o Nicodemos fez ali ao mestre. Com a incomparável explanação do mestre dos mestres, ao ministrar os ensinamentos com sabedoria e aquela habilidade didática toda peculiar desse divino mestre, esclarecendo para a humanidade a mais alta e legítima justiça de misericórdia e amor que Deus tem para com toda a sua criação, denominada reencarnação, a multiplicidade das existências. Justiça que não pune, não castiga, mas concede oportunidades de reparação e de refazimento para todos os nossos equívocos. E como nos ensina Kardec, ali no capítulo do nosso Evangelho, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo, a não ser a alma, né? Mas o corpo, não. Isto para diferenciar da ressurreição, né? Que supõe o retorno à vida do corpo que já morreu. Assim, não é invenção do Espiritismo, mas algo natural, de modo que foi um tema muito discutido e difundido ao longo da história da humanidade por muitos filósofos, Sócrates, Pitágoras, Platão e outros. Então, podemos garantir que a lei da reencarnação não é criação da doutrina espírita. Entretanto, ela o aceita e incorpora como um dos seus pilares doutrinários. É lei divina, em sintonia com as leis de amor, de justiça, de caridade
e de causa e efeito, a que sujeita o espírito em sua evolução contínua. Então, meus irmãos, após cada existência corpórea, o espírito retém em seu perispírito o seu corpo etéreo, que é conhecido como modelador biológico, o resultado de suas experiências, boas e más, que serão as bases que projetarão a sua nova vida, feliz ou desditosa, conforme o seu aproveitamento. Como a lei divina respeita a nossa liberdade de escolha, a liberdade de escolha de cada ser, e já aprendemos que nem Deus interfere em nosso livre-arbítrio, então existem aqueles que aproveitam as oportunidades e aquelas pessoas que as ignoram, desdenhando as circunstâncias que se apresentam, atrasando a sua marcha evolutiva. Mas, por toda parte, encontramos criaturas votadas para o bem, que, embora imperfeitas, esforçam-se continuadamente por se tornarem melhores. A cada dia que trabalham, também vivem e sofrem, auxiliam seus semelhantes, enfrentam dores físicas e morais sem se deixarem abater pelo desânimo, ao passo que outras se deixam envolver pelo orgulho, pelo egoísmo ou pela insensibilidade diante de seus semelhantes, não se importando com o sofrimento alheio. E aqui a gente lembra da parábola do bom samaritano, né? Os dois primeiros personagens, né? Que passaram de largo, ignorando o homem caído à beira do caminho. Aí, o terceiro, que se sensibiliza e se apieda e o socorre. Sabemos, queridos irmãos, que Deus não abandona nenhum de seus filhos. E o espírito rebelde é compelido à evolução através do sofrimento. E a gente aprende também que o sofrimento é o último recurso da justiça, porque espera-se que a gente resgate com amor, com perseverança, com resignação, com trabalho, com benevolência. Aí, quando a gente esgota todos esses recursos, aí vem a dor. E aí somos compelidos ao resgate pelo sofrimento. E através da lei da multiplicidade das existências, o espírito vai se transformando em busca da perfeição. E chegará a um ponto em que alcançará os seus objetivos, não estando mais sujeito ao círculo das reencarnações nos mundos materiais como o nosso. É a conquista do saber e do amor. A reencarnação e a justiça divina caminham de mãos dadas, sem admitir as vidas sucessivas. Não há como compreender as desigualdades humanas e sociais que sempre existiram na Terra. Observe uma colocação. Se nos fosse permitido abarcar algumas existências pretéritas, ali veríamos onde nasceram os nossos infortúnios e nos resignaríamos, com certeza. Por isso não há deserdados, mas somente os que resgatam o mal que fizeram, e cada um é herdeiro de suas próprias obras.
Cada qual colhe o fruto de suas obras. Mas todos se destinam, afinal, a ser felizes. É só a gente lembrar o Divino Mestre. Vou preparar-vos o lugar, pois onde eu estiver, estareis juntos a mim. E o perdão do Pai aos nossos erros está ligado aos retornos à vida de relação. Essa é a forma do seu amor para com todos, que permite a nossa volta, sem aquele conceito dogmático dos suplícios eternos, com a devida reparação àqueles erros que poderá acontecer na mesma vida ou em outras existências. E a maneira justa sobre a forma de proceder nos deixou Jesus quando assim se expressou. A gente pode considerar também um desdobramento da lei de amor. Fazer ao outro aquilo que desejaria que o outro lhes fizesse. Não existe outra fórmula, minha gente, não existe. Abrangente e sábia na aplicação imediata da justiça, tornando-nos, cada um de nós, juiz das suas próprias ações e responsável pelas suas consequências. Muito bem. Agora nós vamos lançar mão de Humberto de Campos, essa figura maiúscula nesse cenário bibliográfico que nos clareia a mente e o espírito. E um dos seus livros é o Boa Nova, o livro iluminado esse. Eu sempre, nas minhas conversas, eu cito e digo que deve ser um livro de cabeceira, porque Humberto de Campos pensou alguns versículos, alguns momentos daquele convívio de Jesus com a sociedade judia, aí incluindo os judeus, incluindo também os seus mais próximos. E ali a gente encontra um desdobramento magnífico que a gente não encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. É um adendo que a gente recebe. E ali a gente vai exatamente na lição em que é Jesus e Nicodemos, o encontro. E Humberto, ele desenha uma visão panorâmica da sociedade judia, mostrando que os fariseus, ao tempo de Jesus, viviam numa intensa e acirrada vigilância a tudo que ele fazia. Assim como experimentando, ou de vez em quando, né, os doutores da lei, muito pretensiosos, prepotentes, acercavam-no com pergunta, experimentando com astúcia algum engodo, alguma isca, né? Obstinada no intuito de flagrá-lo em pontos que conflitasse com Moisés para prendê-lo. Entretanto, Jesus continuava suas ações generosas, beneficiando os aflitos e sofredores. Apesar de indulgente para com todas as nossas faltas, para com todas as faltas alheias, ele combatia o mal e a hipocrisia com intenso ardor. Não peques mais, meu filho, para que não te suceda coisa pior. E os amigos maiores dizem que ele agia com rigor, porém jamais era violento. Apesar dos consecutivos ataques da sociedade farisaica que o perseguia, dentre aquelas pessoas que o acompanhavam, uma se destacava. Nicodemos, doutor da lei,
fariseu notável pelos dotes da inteligência. Ele aparece nas narrativas de João por mais 2 vezes. É esse encontro no capítulo 3. Depois, no capítulo 7, ali nos versículos 50 e 52, a gente observa ali, diante do sinédrio, Nicodemos queria que eles ouvissem o que Jesus tinha a dizer antes de o condenar. E observava, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fez? E aí o sinédrio respondia, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E lá no final do livro do João, no capítulo 19, 39 e 40, quando Jesus já tinha desencarnado, ele ajudou José de Arimateia a sepultar o corpo. E foi Nicodemos que, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, levaram e envolveram o corpo de Jesus em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Fica claro que tanto Nicodemos e José de Arimateia nutriam uma grande simpatia por Jesus. Assim, uma noite ele procura Jesus, Nicodemos. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e o recebeu com sua bondade costumeira. Que gostoso, não, gente? Às vezes, lendo alguma referência sobre os encontros, né? Principalmente Amélia Rodrigues, dá um certo ciúme, um bom ciúme, se assim a gente pode se referir, quando o mestre, depois da ressurreição, né, ele aparece para as pessoas, né? Então, ele chegou e saudando Jesus. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu, aquele semblante cativante de Jesus, né? Que todos queriam chegar e tocá-lo, e esclareceu para ele. Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenha vivido a interpretar a lei. Como a dizer, né, gente? Não basta amealhar um considerável patrimônio e guardá-lo para si. A água estagnada agasalha bactérias em seu interior. Necessário movimentá-la. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Gente, deverias ter-lhe sentido os textos. E com relação a nós? Da Gênese ao Apocalipse, do Livro dos Espíritos à Gênese, já sentimos os textos? Ficou retido? Ou fizemos chegar ao coração? Retido, trancado em algum compartimento? Ou desejamos compartilhá-lo? Patrimônio envolvido com amor?
produz prodígios. É só nós acompanharmos o carinho, o amor de um atendimento fraterno, minha gente. Eu digo, às vezes, nas minhas conversas com os meus, e o Henrique está aí, que participa de vários grupos comigo, não basta 10 minutos de conversa, 15, ou talvez meia hora, num atendimento fraterno, para persuadir uma pessoa que vem há muito tempo, marcando passo numa situação difícil. Não vamos pensar que teremos êxito, seremos felizes, mas graças a Deus, em muitos deles a gente consegue encaminhar. Mas patrimônio envolvido com amor produz prodígios. Chegamos a conduzi-lo às cordas vocais, conjugando o verbo consolar em todos os tempos, em todos os modos, em todas as maneiras. E as mãos, os pés, como agiram? No bem? Mãos que servem, erguem, ajudam, saúdam. Pés que se movem na busca dos infortúnios ocultos. E o mestre continua lecionando a sua lição ali para o Nicodemos e os 2 discípulos que estavam só escutando ali. É verdade. Devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como podes um homem nascer de novo sendo velho, Senhor? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? E Jesus acrescenta, em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Mas como pode ser isso, mestre? Perguntou Nicodemos. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Meu filho, se falando de coisas terrenas sentes dificuldades em compreendê-las, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Sem conseguir assimilar o ensino, retirou-se Nicodemos, ficando André e Tiago, os 2 discípulos que participaram dessa aula particular, aguardando o necessário esclarecimento acerca daquela lição. E Jesus, percebendo que ansiavam por uma explicação, disse: por que tamanha admiração em face dessas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, meus filhos, e o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras existências, indo e vindo nesse circuito reencarnatório, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos através das existências. A caminhada requer fé, sacrifício e coragem. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o André perguntou: mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Olha a explicação do mestre. André,
Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Mas considere, meu filho, não existe localização geográfica para o céu e inferno nesse cosmo infinito de meu Pai. O céu é um estado íntimo de sublimação da alma, conseguido no curso do tempo, e o inferno é o estado de cativeiro íntimo da alma, algemada aos vícios e torpezas que ainda não conseguiu se desvencilhar. André, seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos servos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem, filho, podem vir a ser cortada. Escuta uma coisa, André. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amor a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Desequilibrará a harmonia cósmica, sendo dele próprio a reparação. Aí o Tiago também quis dar o seu pitaco ali, né? Aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. Aí Jesus dirigiu um olhar e o interrogou. Seria ou será que não compreendeste, Tiago? Se um doutor da lei não conseguiu entender como esperar que o vulgo tenha capacidade para assimilar essas verdades. Olha a profecia dele. Agora eu digo para você, meu filho, aguardem por hora. Eu mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus conhecimentos, os meus ensinamentos, aliás. Entretanto, a gente percebeu, há 2000 anos e um pouco mais, a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. São lições maravilhosas. E mesmo lá em João, né, ele, se não me engano, no capítulo 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. E esse Consolador vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. É o que ele disse. Né? O Consolador virá a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Vocês imaginem, se até hoje tem gente que reluta em aceitar a reencarnação, quanto mais há 2023 anos atrás. Não é verdade? E chegamos agora à parte final da nossa live. E eu queria trazer aqui, para acrescentar mais luz a essa nossa prosa, com o depoimento esclarecedor do médico escritor espírita. Não sei se vocês já leram alguma obra dele. Eu tenho esta daqui. E é o Dr. Américo Domingos Nunes Filho.
Preste atenção, que depoimento esclarecedor, de grande utilidade, e vai emoldurar a nossa prosa de hoje. Ele diz assim: quando criança, ao observar um ser infantil portador de cegueira congênita, fui envolvido, ou era envolvido, por uma intensa inquietação. Algo dentro de mim estava em ebulição. Um intenso terremoto moral sacudia os refolhos mais íntimos do meu espírito. Não entendia o porquê de indivíduos nascerem trazendo já uma deficiência de tão grande porte, a ponto de nunca poderem ver a luz, sem a bendita e maravilhosa chance de se deleitarem com as multicolores em profusão da natureza. Embora frequentador dos templos religiosos, tinha inúmeras dúvidas a respeito de uma divindade justa e amorosa. Conceitos teológicos que me foram ensinados nada representavam. Esvaíam-se de imediato sob um intenso questionamento a respeito da causa espiritual de tão intenso sofrimento. Achava extremamente injusto o conceito dogmático de que a dor acometa os seres devido a um erro cometido por um ser chamado Adão, um antepassado tão distante, responsável por males tão diferentes, e, ao mesmo tempo, a constatação da grande maioria dos seus descendentes serem normais. Por que alguns só, que eram privados e que tinham que padecer pelo erro cometido por ele? Eu não aceitava aquilo. E quando jovem, cursando a 5ª série do curso médico, participei de um estágio no campo da obstetrícia, na maternidade Herculano Pinheiro, situada no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Não tinha a mínima ideia de que um fato inusitado mexeria tanto comigo, fato que ficaria para sempre em minha memória. Afinal, minhas perguntas do passado voltaram à tona. Fui incumbido pelo médico responsável pelo plantão a assistir 2 gestantes até o final em trabalho de parto. Exultei-me com a ordem recebida. Já estava na hora de adquirir prática e aquele momento era a oportunidade de passar pelo primeiro teste, ser responsável sozinho pelo trabalho de obstetrícia. De pronto, estava à frente da primeira gestante. O parto foi tão rápido que me limitei apenas a aparar o bebê de forma atabalhoada, porém estava felicíssimo. Fui o responsável em trazer à luz a um ser. Fui o primeiro a pegá-lo. Desempenhava um papel bem gratificante, o de estar envolvido com o nascimento de uma vida. Mas a alegria durou pouco tempo. A criança nascera sem os globos oculares. Naquele momento, eu odiava a Deus com grande intensidade, já que, se ele existe, não pode ser justo, muito menos amoroso. Eu tinha aprendido na infância
como também no início da juventude, que a divindade forma o espírito e o corpo físico no momento da concepção. Gente, quantas vezes eu digo nas minhas prosas, guarde isso, eu digo, guarde bem isso. Nós já existíamos antes do berço e vamos continuar mais vivos depois do túmulo. Mas a gente é compelido a maioria, né? Eu, graças a Deus, nasci num lar espírita. Então já fui agraciado com essas verdades. Mas continuando aqui. Corri para a outra parturiente que já iniciava o trabalho de expulsão. Este, porém, mostrava-se normal. Logo constatei que portava os globos oculares. Nascera sem deficiência física. Estava intensamente abatido e deprimido. Fui o responsável por 2 nascimentos. Em um deles verifiquei a desarmonia e no outro a normalidade. 2 filhos de Deus vindo à luz com diferenças tão marcantes. Ainda por cima, a afirmação teológica de que o batismo apaga esse erro. E, não obstante, não haver cura para o mal, e os seres, mesmo batizados, continuassem cegos. E aquilo ficou martelando a minha consciência, voltando todo aquele arsenal lá de trás, né? Aquelas perguntas que eu não consegui respostas. Alguns dias após o ocorrido, depois do meu plantão, estando à noite em casa, liguei o rádio e ouvi 2 pessoas apresentando um programa religioso. Não me lembro qual era a rádio. Uma delas perguntou: professor, qual a explicação espiritual para que alguém venha ao mundo desprovido de visão? Nossa, aquilo soou como uma bomba dentro de mim, que, aumentando o volume do rádio, fiquei ali aguardando a resposta, que veio de pronto. E veio uma base doutrinária para mim. Chegou um alicerce em que eu edifiquei esse edifício chamado Espiritismo dentro do meu coração. E o professor respondeu: sem a doutrina da reencarnação, Deus se nos apresenta mau e injusto. Através do nascer de novo, ensinado por Jesus aos discípulos e a Nicodemos, a humanidade compreende que o mundo passa a não ser mais um caos presidido por fatores casuais. A doutrina das vidas sucessivas é a única que preenche o vazio da vida humana à procura de um esclarecimento de si mesmo e do porquê do sofrimento. Oh, que luz! A partir de então, debrucei sobre os livros e passei a estudar esta bendita doutrina que me respondeu e responde todas as perguntas que no passado me atormentavam e me faziam a blasfemar contra a divina sabedoria. E a gente aprende com os amigos espirituais que a reencarnação é a prova legítima da benevolência e do amor de Deus para com toda a sua criação. Quiçá a gente tivesse oportunidades
aquele que não adentrou ainda oportunidades como esse doutor Américo Domingos teve, né? Muito bem. Eis a nossa participação nesta manhã inovidável, que eu tenho certeza vai ficar guardada em nossa mente, lá nos refúgios da nossa alma. Eu fico grato a todos que nos acompanharam e ainda vão nos assistir, porque a Thelma faz as suas edições e coloca lá na internet. Nos acompanharam e nos prestigiaram com esse carinho da atenção. Eu, eu falo para o meu povo que a assistência é comparada aos médios de sustentação numa mesa mediúnica para que a tarefa tenha êxito. Vocês são esses médiuns de sustentação, enviando essas energias tão boas que nos envolvem, que nos intuem, que nos fazem recordar tanta coisa e passar com tanto amor, carinho, emoção para vocês. E que nós todos saiamos hoje daqui com um pouquinho mais de conhecimento sobre a legítima forma de amor do Pai Celestial, nos concebendo e concedendo o caminhar rumo à perfeição através do perpassar da multiplicidade das existências. Amigos, amigas, estamos juntos rumos à perfeição. Permaneço na paz de Jesus e até a próxima oportunidade. Minha gratidão e abraço a todos.